agosto. Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Jeremias do capítulo 30 ao capítulo 32. Capítulo 30, Promessas de Deus. O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá. Ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem. Será que um homem pode dar à luz uma criança? Então por que vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como uma mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível, nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um templo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei suas correntes. Então, eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim o Senhor, seu Deus, e também aos descendentes de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fiquem assustados. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei. Mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para as suas feridas, não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhes dão confiança. Eu a ataquei como se você fosse o inimigo. O seu castigo tem sido duro porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo. Será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria a coragem de vir sem ser convidado. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. A volta do povo de Israel. O Senhor Deus diz: está chegando um tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte, quando o povo de Israel procurava descanso. Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria. Quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem estes hinos de louvor. O Senhor salvou seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel.
Eu os tirarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou juntá-lo de novo, e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó, e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles, e vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. Deus tem misericórdia de Israel. O Senhor diz: ouve-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto essas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinastes a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos, depois que nos castigaste. Curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Põe avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel. Volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra. Uma mulher protegendo um homem. A prosperidade do povo de Deus. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades: que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus de justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, e haverá lavradores e também pastores com seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, o Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei da sua maldade. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser luz do dia,
a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele promete que enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel, por causa de tudo que ele me tem feito. O Senhor Deus está falando. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que essa cidade será construída de novo, desde a torre de Ananel até o portão de esquina. Dali a linha da divisa continuará até o monte Garebe, e daí vai virar na direção de Goa. Será sagrado para mim, o Senhor, o vale, todo onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam além do riacho de Cedron, até o portão dos cavalos, a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída. Capítulo 32. Jeremias compra terras. No ano 10º do reinado de Zedequias, em Judá, que era o ano 18º do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e eu estava preso no pátio do palácio real. O rei Zedequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte: eu entregarei essa cidade ao rei da Babilônia e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele. Mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse que Anamel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele em Anatote. Isso porque sou seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Anamel me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é o meu parente mais chegado e por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim comprei as terras de Anamel e pesei o dinheiro para ele. O peso foi de 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei-a com um selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições e também a cópia aberta. E dei as duas a Baruque, filho de Nerias e neto de Maseias. Fiz isso na frente de Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que você pegue esta escritura de compra, tanto a cópia fechada com o selo como a aberta, e as coloque no pote de barro, para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. A oração de Jeremias. Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com seu modo de agir e viver. Fizestes milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora é conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Destes aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas, quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado, por isto fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que dissestes aconteceu. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandastes comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade.
a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas, e embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram e não aprenderam a lição. Nem deram atenção às ameaças. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construído em meu nome e o profanaram. No vale de Ben-Hinom, eles construíram altares ao deus Baal para ali queimar os seus filhos e as suas filhas em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levassem o povo de Judá a pecar. Promessa de esperança. Depois, o Senhor, o Deus de Israel, disse o seguinte: Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra, a fome e as doenças vão fazer esta cidade cair na mão do rei da Babilônia. Agora escute o que vou dizer. Vou ajuntar aqueles que na minha ira, cólera e furor eu espalhei. Eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida: temer sempre a mim para o próprio bem deles e os seus descendentes. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem, e com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fiquem morando nesta terra. Assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhes darei todas as boas coisas que prometi. Jeremias, o povo anda dizendo que esta terra vai ficar como um deserto, sem gente e sem animais, e que será entregue aos babilônios. Mas eu digo que neste país ainda se comprarão terras. As pessoas vão comprar, assinar escrituras, fechá-las com selos e chamar testemunhas. Isto acontecerá nas terras da tribo de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas, nas planícies e na região sul. Eu trarei o povo de volta ao seu país. Eu, o Senhor, falei. Que lindo, hein? Lindo demais. Realmente é um, como é que eu digo? A gente fica cativo, né, pela leitura, porque Sim. A gente percebe todo... Você sente o coração de Deus? Sim, o sentimento de Deus, sabe? E parece, não que ele fica entre o amor e o tratamento, né? E a gente percebe que ele fala de sentimentos dele mesmo aqui, através do profeta, né? Sim, até no tratamento a gente vê o amor dele. Isso aí vem desde o começo, mas a gente percebe que, enfim, ele sente a dor e ao mesmo tempo ele traz uma solução, sabe? Através desse amor que ele tem pelo povo de Israel. Eu gostei quando ele falou aqui, ó, no capítulo 31, versículo 27. Eu, Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, ou seja, eu sou responsável por todo o mal que eles viveram. Aí depois ele completa e diz: também cuidarei deles para plantar e construir. Ou seja, eu trouxe o mal, que é um mal que manifesta a minha disciplina. Inclusive no versículo 18 ele diz: escuto estas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinaste a obedecer. Então esse mal, essa disciplina, esse cativeiro, é um ensino, né? É um preparo. Foi ensinamento, foi uma manifestação do amor de Deus.
Aí você prefere, eu vou falar de uma forma bem atualizada, que é uma saga desse amor de Deus com Israel, né? Sim. É uma história, é uma, como é que fala? É um best-seller. Tipo assim, all times, né? O melhor de todos. Mas a gente percebe que é uma insistência, uma persistência do amor de Deus, que, igual ele fala aqui na frente, que é um amor que não, ele é o filho amado, né? É o povo de Israel. Ele fala no versículo 36, ó. Ele promete que enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Versículo 37. Se algum dia for possível medir os céus 37. e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel. Então ele fala, ele nunca vai rejeitar. Olha, o que ele diz? Você vai sofrer o preço, nós vamos caminhar junto nesse caminho, eu te cobrando, você aprendendo, e eu te amando, você me desonrando e me amando e me desonrando, mas eu nunca vou deixar vocês. Eu nunca vou deixar de amar vocês. E essa é uma história de amor mesmo entre Deus e o seu filho, né, querido, que é o povo de Israel. O capítulo 32, no versículo 42, ele diz assim: assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhe darei todas as coisas boas que prometi. Eu amo essa teologia, sabe? Essa teologia que fala que é Deus que trouxe a desgraça, é Deus que traz as coisas boas. Essa teologia que põe Deus no centro de tudo, causador de todas as coisas. Que é, pra mim, Sim. é o que é a realidade. Sim. Né? Eu não sei se pra todo mundo. Acho que a palavra é o tempo todo muito clara no sentido de que ele faz o que ele quer fazer. Ele mata, ele cura, ele constrói, ele abençoa. Igual ele falou aqui na frente, eu mesmo que destruir, vou construir de novo. Sou responsável por tudo aquilo que eu faço. E realmente, o que eu percebo realmente muito claramente no livro de Jeremias é realmente essa história de amor de Deus com esse povo, o povo de Israel. Como ele ama, né? Como ele amou o povo de Israel, como está registrado isso. A pergunta seria, será que se houvesse uma continuidade hoje, será que como entraríamos nós como povo dele, né? Eu fico imaginando, sabe? Nós somos uma continuidade. Somos uma continuidade, mas sabe quando você tem aquele ciúminho básico? De tipo assim, poxa, eu também quero estar nessa história, como filha por adoção, mais uma história minha e dele, sabe? E por isso que é bom a gente viver e entender o que ele é através da personalidade dele, como ele foi, como ele é com esses filhos amados dele e como nós podemos ser para que ele possa nos olhar com esse olhar de amor infinito. E nós somos esses filhos, né? Adotivos. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, a eles o poder de serem chamados filhos. Filho de então, Deus. Aí vamos naquela, a história continua com a gente. Vamos chegar lá, né? Aonde nós nos sentiremos mais dentro da história através de Jesus. E é legal porque a gente, no livro dos profetas, a gente tem esse amor manifesto sobre a nação. E quando a gente lê hoje, a gente pode falar desse amor de uma forma individual. Quantas vezes a gente não falha, não erra, Deus nos trata. E aí Deus vai também, novamente, nos traz de volta. A gente se sente incluídos, né? Sim. Por causa desse amor que ele demonstra na nossa história, né? Sem sombra de dúvida. E aí que tá esse fator que a gente bate muito em cima, que o Espírito de Deus bate muito com a gente, que automaticamente a gente como liderança sempre acaba batendo muito em cima, que é cultivar esse amor, esse relacionamento com Deus, né? Para entender esse amor que ele tem com a Rosânia, com a Lana, com você, esse amor, essa história de amor que ele tem com cada um de nós. Porque eu não abro mão, né, da minha história com ele. Então, eu posso até ler sobre o povo de Israel, né? Brincadeiras à parte, mas que bom que somos incluídos nesse amor indizível, né? Indescritível, que é o amor que nos é demonstrado de uma forma tão poderosa através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos chegar lá daqui a pouco. E tudo que ele quer é o que está em Jeremias 32, 38. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. É tudo que ele quer. Nos fazer povo seu e com que nós façamos ele o nosso Deus. Então que você possa usar essa palavra hoje na sua vida, aplicando-a e, sobretudo, entendendo que o Senhor, ele tem algo maravilhoso para realizar em você e através de você, mesmo que você não entenda os caminhos dele, mas sem sombra de tudo, é a manifestação do seu amor. Amém. Fica com essa palavra.